Em Êxodo 25, 21, ponha a tampa sobre a caixa, por cima. Agora, esse ponha é a palavra Natã, tá? Então, se você conhece alguém de nome Natã, a origem do nome Natã é desse hebraico, é dessa palavra hebraica. E essa palavra, ela tem muita versatilidade na Bíblia, tá? Ela é usada como dar, ela é usada como coloque, ela é usada como... É muito próximo ao nosso ponha. No, no português paulista, nós temos uma outra palavra que nós usamos de forma bastante para várias coisas, que é o famoso bota, né? Bota lá, bota na mão dele, bota lá dentro, né? Tudo vira, tudo, tudo se pode usar bota aqui. Mas eu não ia colocar bota, tá? Porque talvez em outros dialetos brasileiros fique estranho colocar bota aqui, tá? É, então ponha. Que ponha é uma palavra que nós sabemos, né. Eu não quis colocar "coloca a tampa sobre a caixa", porque tem uma outra palavra que é usada para colocar, que é de uma forma mais organizada. Então eu deixei para aquela colocar, e Natan eu coloco meio que de acordo, conforme fazemos com o ponha, sabe. Ponha ali, ponha dentro do carro, ponha na mão dele, né. Que aqui no interior paulista nós às vezes usamos bota, né, que minha avó usava bota. "Ah, bota lá, bota aqui, bota na mão dele", né. Mas ponha, acho que é a melhor palavra para isso aqui. Então, ponha a tampa sobre a caixa, por cima. Lembrando aqui que essa palavra tampa, ela é aquele acento de misericórdia que em muitos lugares é chamado, também, ó, propiciatório em algumas traduções, né, em outras tem até que tá tampa lá, e tem tradução que de fato coloca tampa. Que tem tem uma King James atualizada, a King James atualizada coloca propiciatório. Essa é a função dela? Sim, né, mas é uma tampa, tá. Por que que por que que entra nesse aspecto de propiciatório? Porque de forma literal, quando os seus erros, seu pecado, ele é lidado, ele é coberto, ele é tampado. É como se ele ficasse, eh, às escondido do que do que ocorreu, tá. Então é nesse sentido. Propiciatório faz sentido, mas tira o aspecto de que o fato aquilo ali é cobrir, tá. Você cobre os seus erros quando você quando você busca de coração e faz o processo da justificação, os seus erros eles são cobertos. Ao meu ver, é no sentido de encobertos aos olhos do Salvador, ao meu ver, é nesse sentido, né. Quando você se arrepende, você busca de coração, ele meio que tapa o buraco ali, sabe. Eu vejo dessa forma, por isso que é usado tampa. Nós usamos isso, né: "Ah, eu vou cobrir por ele", né. Quando alguém erra: "Não, não, eu cubro ele por você". Então nós temos esse essa expressão também no português, né, que é nesse tipo, né. "Ah, eu cubro a dívida dele", né. Nós temos isso, né. Por isso tampa, porque é aquilo que tampa, né. Enfim, vou continuar. E você vai pôr o testemunho que eu vou dar a você dentro da caixa. Aqui é o mesmo, né, essa aqui é Natan, pôr, né. Tem lugar que essa palavra vai estar como dar. Ela tem bastante esse aspecto de coringa, de funcionar como nós usamos a palavra ponha. E você vai pôr o testemunho que eu vou dar a você dentro da caixa. Meu ver, isso aqui tem um segundo elemento também, tá. O testemunho, sim, também é as escrituras. Você colocando ela dentro da caixa, você coloca ela dentro de você. Esse é um outro sentido, né. Até porque, né, o próprio Cristo falamos, né, que o Cristo é a no Novo Testamento, em João, está falando, né, que ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né, que ao meu ver, aquela não é a palavra verbo, é a palavra palavra, ou fala, né, literalmente a palavra fala, e a fala estava com Deus, e a fala era Deus, né. Ao meu ver, o fato de você colocar o testemunho,
a fala dentro da caixa, você está colocando não só ele, mas as coisas que têm a ver com ele, as escrituras dentro de você. Essa é uma outra aplicação também desse versículo. Eu vou me encontrar com você lá, e vou falar com você de cima da tampa. E é exatamente isso. Onde que ele encontra com você é aqui. É por isso que eu falo e eu tento encaixar em todo episódio, importante de você copiar a Bíblia, porque no que você está escrevendo, né, quando você está escrevendo o testemunho para dentro de você, você vai ter umas experiências assim, né. Você vai estar simplesmente escrevendo e simplesmente você vai sentir a presença dele, você vai sentir aquele calor, aquele amor, né, aquele livramento, aquele às vezes você até chora de alegria, né, que começa a sair lágrima do olho, é o sentimento mais gostoso do mundo. Então, eu vou me encontrar com você lá e vou falar com você de cima da tampa. Lembrando que depois que a coisa toda é coberta, quando você está escrevendo e você sente, você vai se sentir inspirado a confessar algo, a pedir perdão de alguma coisa ali, né, para ele, né? E quando isso acontece, é ele na tampa, ele está cobrindo pelo seu erro nesse sentido, tá? Do meio das 2 sentinelas que estão sobre a caixa do testemunho, que é o que eu falei, né, as 2 qual que é a função da sentinela? Guardar, vigiar, dar atenção, né. Uma sentinela é virada para outra, que ao meu ver é Antigo Testamento e Novo Testamento, e no meio tem a tampa, a caixa, o testemunho, né, que o foco da atenção é é a palavra, é a cruz, né, porque o grande testemunho, o grande sinal é o Cristo. Questão sobre a caixa do testemunho. Tudo o que eu ordenar a você para os filhos do persistiu com o grande pastor. Aqui eu acho que essa ordenar eu deixei passar. Aqui eu acho que é apontar, tá? Essa eu acho que eu deixei passar em branco. É apontar aqui. É tanta palavra que acontece. Tudo que eu apontar a você para os filhos do persistiu com o grande pastor. Aqui é outra coisa, que também se liga aqui. Persistiu com o grande pastor é a tradução da palavra Israel. O país Israel, tradução persistiu com o grande pastor. Quando nós vemos mais adiante no bom livro, aqueles que se dizem de Israel, mas não são de Israel, é aqueles que se dizem persistirem com o grande pastor, mas não persistem com o grande pastor. Quem é o grande pastor é o Cristo. Então, muito cuidado com nomenclaturas, porque não é porque alguém se diz ser algo que aquela pessoa de fato é aquilo. E tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento apontam para essa questão, de que as pessoas mentem sobre como elas são, tá? Ou o que elas são. Você simplesmente ter uma pronúncia que você escolheu para você, ter um nome que você escolheu, não faz daquela pessoa aquilo. Qualquer um pode se intitular de qualquer coisa. Não significa que está correto. Nós vemos isso também no Novo Testamento, quando os fariseus falam, né, que eles são filhos de Abraão, e de descendência talvez até seja mesmo, mas o Cristo fala: "Não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do assassino e do mentiroso", né, que seria o perseguidor, né, que é o se usar a palavra Satanás. Então, muito cuidado com nomenclaturas. Faça uma mesa de madeira de acácia espinheira, 2 antebraços o comprimento dela, um antebraço a largura dela e um antebraço e meio a altura dela. Você vai folhear ela com ouro limpo e vai fazer para ela uma coroa de ouro ao redor. Agora aqui, daqui em diante eu vou citar várias coisas, vários objetos, tá? Os objetos que eu senti inspiração de ir adiante na simbologia, eu vou. Os outros eu vou deixar passar. Para quem estiver copiando, você muito provavelmente estiver copiando à mão e fazendo análise e consumindo conteúdo, que é a melhor forma de fazer, muitas vezes você vai estar copiando um trecho que passa, você fala assim: "Poxa, mas eu estava copiando isso e de repente eu senti". E esse é um poder sobrenatural de copiar a Bíblia e prestar atenção, tá. Às vezes você vai olhar assim e fala assim: "Pô, mas não tem nada a ver, eu senti, né, aquele
a completude do nada no meio desse versículo, né. E muitas vezes você vai estar copiando e você vai sacar uma conexão que é que você nunca tinha pensado antes, que você nunca tinha imaginado antes, e ela vai bater com o resto do livro. Então, ao meu ver, não eu não vou entrar em todos os isso, e eu vou deixar sentir inspirado dos objetos que eu entro a fundo e revelo, conforme eu falei da tampa, isso aqui tudo, tá. Faça para ela um resguardo de 1 palmo ao redor, e faça uma coroa de ouro para o resguardo dela ao redor. Faça para ela 4 argolas de ouro e ponha as argolas nos 4 cantos que estão nos 4 pés dela. As argolas vão estar perto do resguardo, como casas para as partes de transporte, para carregar a mesa. Faça as partes de transporte de madeira de acácia espinheira e folheie elas com ouro, e a mesa vai ser carregada com elas. Tá. Ao meu ver, as partes de transporte de madeira de acácia espinheira, por isso que é importante colocar a espinheira aqui, tá? Ao meu ver, a parte de transporte de madeira de acácia espinheira folhada com olho com ouro, folhada com olho, é, por exemplo, antes de buscar o Salvador, salvação, vivemos uma vida no erro, né, no pecado. Depois de buscar o Salvador e uma vida de oração e a coisa toda, nós somos folhados com ouro diante da nossa busca. E você se torna uma parte de uma peça de transporte, né, de carregar a mesa, que é um instrumento da onde as pessoas comem. Tá. Então, ao meu ver, isso aqui é uma outra é um outro encaixe para informantes, né, que muitos traduzem como mensageiros, e se você não traduzir, é a palavra anjos, que eu falo que são pessoas com forte de presença do Salvador, de Deus, em vida, e não necessariamente explicitamente no céu, tá. Pode ser que foi alguns dos que já foram arrebatados, que ele enviou para fazer, pode ser, mas mais provavelmente são homens que têm forte presença do Salvador no coração, diante de muita busca, e fazem feitos impossíveis pela fama dele. A fama dele qual? A fama de salvação, porque o nome dele é salvação, a fama dele é salvação. Tá, lembrando que partir o Mar Vermelho, né, a gente sabemos que foi feito pela mão de um homem, que foi Moisés, com o Salvador nele. E vários lugares nós vemos isso. O próprio Cristo falou: "Vocês farão feitos impossíveis maiores do que esses". E, ao meu ver, eles não acontecem hoje, as pessoas não fazem isso hoje, porque ninguém mais tem esse nível de intimidade com o Salvador. Então, se alguém perguntar: "Ah, por que que não acontece mais essas coisas?", é porque, o mundo está num sentido deplorável, né. E buscar a coisa toda mudaria isso. Faça as travessas dela, as conchas dela, as jarras dela e as taças dela, com que vão ser derramados. Você vai fazer elas de ouro limpo. Aqui, ó. Faça as travessas dela, as conchas dela, as jarras dela e as taças dela. Essa palavra taça não é a mesma palavra taça de quando José, né, o salvação adicionará, ele coloca no saco. É uma palavra diferente, tá. Então, cálice é uma coisa e taça é outra, no texto. Parece ser semelhante, mas tem sutis diferenças ali. Então, não é cálice aqui, é de fato taça, e não é taça lá, é de fato cálice. Ponha o pão da face sobre a mesa, diante da minha face continuamente. Tá, o que que é isso aqui também? Tá, isso aqui até quando eu li, me ferveu um pouco o coração aqui, né. Eh, o pão da face em muitos lugares é traduzido, eu vou até verificar aqui, acho que vai estar como pão da presença, em muitas. É, pão da presença, pão da proposição.
Aqui, ó. Pão da proposição. É, pão da presença. É a mesma palavra de face. Por exemplo, quando o Moisés foi ao faraó, né, e o Salvador, Deus, falava para ele: "Vá ao faraó, fique diante da face do faraó". Era essa a palavra, tá. Então, ponha o pão da face, né. Ele não ficou diante, pode até colocar presença, mas nós vemos que isso aqui é num sentido posicional, que é sempre usado para frente. Então, por exemplo, quando a terra é feita, lá no começo, em Gênesis, e fala, né, e está falando sobre a terra, fala da frente da terra, da face da terra. Então, e nós vemos que é usado também numa questão posicional, tá. Então, presença, você pode estar presente com alguém e a pessoa estar atrás de você, tá. O que é face, né. E nós vemos que em outros versículos é usado para a questão da face, né, do a face do Salvador, ninguém nunca viu a face do Salvador. É usado-se isso diante da palavra face. Às vezes eu coloco frente porque não tem um encaixe com face, mas o mais provável e a maior ocorrência dessa palavra é face, tá. Então, o pão da face sobre a mesa, diante da minha face continuamente. O que que é isso aqui, ao meu ver, tá? Essa palavra pão, ela é de fato a palavra pão. Belém significa casa do pão. Então, a cidade Belém, onde, onde Cristo nasceu, significa casa do pão. O que é interessante, porque o verdadeiro pão da vida é o Cristo, né? Ele mesmo fala: "Eu sou o pão da vida". Então, o fato dele nascer em casa do pão é legal, tá. E qualquer outra coisa também. Nós precisamos nos fazer de casa do pão. Que pão? O que é a palavra? Ele fala, né, que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele fez uma parábola ali gigantesca, porque a palavra é o pão, tá. O pão é simbólico da palavra. Então, assim, muita coisa que ele falou tem um capricho muito legal quando você analisa os nomes, tá. Então, ao meu ver, esse "põe o pão da face sobre a mesa diante da minha face continuamente", é justamente isso que eu falo para vocês fazerem, copiar a Bíblia, tá. Se é aquilo, né, se você não confia nessa tradução, pegue uma tradução que você confia, mas é um é uma coisa sobrenatural. Eu não tenho explicação, tá. Copiar a Bíblia é sobrenatural. Então, põe o pão da face sobre a mesa diante da minha face continuamente. Então, quando ele está em você, naquele momento, e você está no pão, essa é outra forma de aplicar esse versículo, né. Você sentindo a presença dele, você busque a palavra, né. Às vezes, por exemplo, você está dirigindo no seu carro, você sente aquilo e você começa a orar, poxa, legal. Mas aí quando se tiver um tempo, meu, faz isso, né. Pegue ali a Bíblia e não apenas leia, copie. Não é um livro para ser lido, é um livro para ser copiado. Faça uma luminária de ouro limpo. Essa luminária é aquela palavra menorá, tá, mas menorá é o hebraico e significa luminária, tá. Então deixa menorá aqui, deixa as pessoas com dúvida, o que que de fato é? É uma luminária, tá. Aqui, ó, e tem tradução que está candelabro, só que não é de vela, tá. Ele é abastecido por azeite, e candelabro é abastecido por candelas, que são velas. Então, chamar de candelabro é errado, tá. E eu acho que todas as até a King James está errada, tá. Então, que lá tá candle, que é vela, é da onde vem candelabro, candela, candle. Então agora aqui nós vamos falar da menorá. Faça uma luminária de ouro limpo. Maciça vai ser feita a luminária. A haste dela, a cana dela, os cálices dela, os botões dela e as flores dela vão ser da mesma peça. Então não vão ser peças diferentes, vai ser uma peça só. E essa palavra haste aqui é aquela palavra haste que eu falei lá atrás, que é usado, né, que os seres saíram da haste de Israel, que eles ali eles colocam lombos, mas em outros lugares eles colocam pernas. Ao meu ver, haste é usado para o órgão masculino, tá, porque seres saindo das pernas dele, não faz sentido. Seres saindo do lombo dele faz, mas então ou é perna ou é lombo, então ou é aqui embaixo ou é aqui em cima, né, então, né. Mas isso é uma opinião. Mas é por isso que eu uso haste e não dessa forma,
explícita, porque a perna é um tipo de haste, porque é o seu sustento. E aquele órgão também tem um formato de uma uma haste, tá. Então e aqui também, né, sai da luminária, é uma haste que sai da luminária. Então, é uma palavra que se encaixa nos 3. E cana, essa palavra, no hebraico, ela tem praticamente a mesma pronúncia que no português, e ela é de fato usada dessa forma. Então, eu não quis perder esse elemento de que a pronúncia é a mesma. Então, eu usei cana. Eu vou até ver o como que está taças. Está usado taças em uma aqui, copos na outra, copo, tem outra palavra para copo, copo também. É, então, é assim, mas é aquilo, é é, né, os cálices dela, aí sim, ó, essa palavra cálice, ela não é a mesma coisa que taças, tá. Essa palavra aqui, ela é semelhante à do Egito lá. Eu acho, preciso rever isso aqui, mas provavelmente é a mesma. Os botões dela e as flores dela vão ser da mesma peça. 6 canas vão sair das laterais dela. 3 canas da luminária de uma lateral dela e 3 canas da luminária da segunda lateral dela. 3 cálices da vigilante amêndoa numa cana, um botão e uma flor, e 3 cálices da vigilante amêndoa numa cana, um botão e uma flor. Assim para 6 canas que saem da luminária. Aqui dá para colocar um outra, porque senão fica parecendo que é a mesma frase repetida, mas está falando de outra, numa outra cana. Vigilante amêndoa por quê? Na verdade, é simplesmente amêndoa. Só que a base da palavra amêndoa nesse idioma é a base da palavra vigilante, que é algo que está vigiando, que está, né? Então, eu não quis perder nem o fato de que é a amêndoa e nem o fato de que a raiz é vigilante. Porque essas coisas elas têm aplicações adiante, tá? Então eu coloquei as duas. São poucos os lugares que eu faço isso. Só se eu acho interessante manter a simbologia viva. Na luminária, 4 cálices da vigilante amêndoa, os botões dela e as flores dela. Um botão sob 2 canas da mesma peça, um botão sob 2 canas da mesma peça, e um botão sob 2 canas da mesma peça. Para 6 canas que saem da luminária, porque são 3, né, aqui são, falou aqui de 6, né, 6 canas, né, então aqui está falando de 3. Mas para frase não ficar, vou colocar assim: os botões dela e as os botões delas e as canas delas vão ser da mesma peça. Ela toda vai ser um maciço de ouro limpo. Você vai fazer as 7 lâmpadas dela, e vai se fazer subir as lâmpadas dela. As lâmpadas aqui são no sentido de luzes, tá? Hoje nós usamos lâmpadas para isso, mas lâmpada é simplesmente um meio de fornecer luz. E ela vai iluminar sobre o lado oposto da face dela. As pinças dela e as pás dela vão ser de ouro limpo. Eu quero ver como que está no português. Cortadores de pavio e apagadores. Tá? Mas isso aqui é uma pinça, é usado para pinçar, tá? De um disco de ouro limpo, ele vai fazer ela, com todos estes objetos. Agora, esse disco foi muito engraçado, quando eu tive essa conversa com a inteligência artificial. Essa é a palavra talento, tá? Em muitos dos lugares, olha lá, talento, na outra tira completamente os quilos, na outra quilos, um talento. É porque, o que acontece? Tem muitos lugares que vai estar quilos aqui, porque eles deduziram, né, que um talento naquela época eram 35 quilos. Mas, é,
Ao meu ver, o foco não é o fato de quanto ser o peso ou da coisa toda. Ao meu ver, o fato é o formato. A raiz dessa palavra é redondo, circular. Então, eu quase chamei o talento de redondão, tá. Eu estava tendo conversa com a inteligência artificial para analisar os as coisas toda, aí eu fui em conversa vai, conversa vem, uma das coisas que eu sugeri foi chamar de redondão. Mas, eh, aí a inteligência artificial até chamou atenção, né, "Ah, pô, é legal, mas é engraçado, mas, né, não é bem isso". Porque redondo fica muito vago também, porque uma bola é redonda, e um disco também é redondo. Só que por que que o encaixe é um disco? Porque hoje nós ainda usamos discos como moedas. Elas são bem menores e não são mais feitas de ouro, mas o formato é um disco. Pô, Johnny, mas aí você pensa, né, "Ah, pô, mas aí uma moeda é muito menor". Tá, mas o texto, o foco da palavra do texto é o fato de que ela é um disco, né. Se fosse um disco grande, estaria disco grande aqui, né. Mas a palavra, ela é literalmente a palavra disco, e nós usamos discos para pagar coisas, né, que é o disquinho, a moeda, né. Eu não usei a palavra moeda, porque ia ficar aí sim eu ia estar falando de um disquinho, né, então um disco é uma coisa maior. De um disco de ouro puro, de um disco de ouro limpo, ele vai fazer ela, com todos estes objetos. Veja e faça conforme o modelo deles que você viu na montanha.